Recentemente, a cantora gospel Nívia Soares fez um alerta profético ao Brasil em meio a lágrimas, destacando a necessidade de arrependimento e clamor pela nação. Em suas redes sociais, ela refletiu sobre os desafios ambientais e crises políticas e morais que o país enfrenta, como queimadas e secas severas. Nívia pediu aos cristãos que se dediquem à oração e jejum, afirmando que Deus está usando esses eventos para despertar a igreja, citando o livro de Joel como inspiração. Ela ressaltou a importância de um avivamento genuíno no Brasil. Temos entendido do Senhor que esse é um tempo em que a gente precisa muito se humilhar diante do Senhor, em que a gente precisa muito da presença de Jesus, da glória de Deus em nós, através de nós. Temos entendido que esse é um tempo de arrependimento para a Igreja do Senhor no Brasil, para a Igreja mundial, mas particularmente a Igreja brasileira, que é a nossa igreja, né, onde nós estamos, precisa do agir do Senhor, precisa mais da presença de Deus, precisa mais dessa consciência do para onde nós estamos caminhando, para onde estamos indo em Deus. E eu queria, antes de chamar o pastor Ademar, queria ler um texto que me veio ao coração nessa hora. E é um texto que é tão conhecido de todos e se torna até mesmo muitas vezes comum, né? Corriqueiro. A gente fala com as crianças antes de dormir, a gente sabe de cor, né? Mas eu acredito que a gente precisa de entendimento sobre isso nesse momento, e quero ler com você Salmo 23, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Conclusão que ele chega: logo, de nada eu tenho falta. E eu acredito que nós, como igreja brasileira, precisamos entrar nesse lugar onde o Senhor é o suficiente, onde Jesus é o suficiente para nós. E acredite, Jesus é mais do que suficiente. Nós precisamos entrar neste lugar onde Jesus nos basta. Se Jesus é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Quando a presença dele está, quando a presença de Jesus está, todas as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Onde o Espírito de Deus está. Onde? Onde há liberdade, né? Durante muito tempo a gente interpretou esse texto de uma outra forma, mas se você for olhar, o Espírito de Deus só se manifesta onde existe liberdade para que ele se manifeste. E é tempo que o Espírito do Senhor tenha liberdade em nós, que ele tenha liberdade nos nossos cultos, que ele tenha liberdade nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa igreja local, na igreja, no meio da igreja. A igreja pertence a Jesus. Que ele tenha liberdade para tocar a sua igreja. Porque se ele é nosso pastor, nós não temos falta de absolutamente nada. Nós somos supridos em tudo. Ele faz com que todas as coisas estejam no lugar certo. E eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar de satisfação em Jesus e nos arrepender diante dele por colocar outras coisas, outros pastores, outros senhores,
na nossa vida, no nosso coração, que não o Senhor. Ele quer ser aquele que supre o nosso coração. Ele quer ser aquele que supre as nossas necessidades, que supre a nossa alma e que aquele para quem nós corremos e onde nós permanecemos no dia da adversidade, no dia da luta, no dia da dor. Eu vou entrar aqui com o pastor Ademar, deixa eu achar. Dá um alô aí para mim, Ademar, por favor. Eu vi que ele entrou aqui, mas já tem um tempinho. Dá um alô para nós. Deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar. Achei. Achei. Convite enviado. Olá! Pronto, eis-me aqui. Hello! Como estás? Estou aqui sentado, observando o tempo passar. Deixa eu ver se eu sei desativar os comentários aqui. Eu tô um pouco... Tá tudo diferente aqui nesse Instagram, né? Então, eu não sei onde que a gente desativa comentário. Olha isso, gente. Ignorante digital. Nas 3 bolinhas lá em cima não para lá? Ah, 3 bolinhas lá em cima. Não sei. Desativar comentários. Depois, no final, a gente ativa novamente, pessoal. Mas só pra gente não se dispersar. Fique aí. Traga mais pessoas. Nós vamos orar hoje. Fala conosco aí, paizão. Aí. Tá me ouvindo? Acho que paralisou a câmera. As internets abençoadas. Acho que paralisou a câmera do pastor Ademar. Alô? Paralisou a câmera. Pessoal, vocês estão por aí ainda? Caiu. Então vamos sair, entrar de novo. Desativou não? Tô tentando aqui entrar com ele, mas que o Senhor nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu consigo tirá-lo e depois entrar de novo. Olá! Agora voltou. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, boa noite a todos. Bom ter vocês aqui em torno desse assunto tão importante e necessário, que é a nossa vida com Deus e para Deus, né? Amém. E o que tem estado no nosso coração, no meu coração, no coração da Nívia, sobre a necessidade, né, a urgência de orarmos. Até porque, meus queridos, vamos pensar aqui de uma forma racional, se eu posso assim dizer. Deus nos criou para isso. Como assim Deus nos criou para isso? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quem é a casa de Deus hoje? Sou eu e você, pedras vivas do edifício. Então você e eu fomos chamados para orar e para adorar também. Isaías 43, 21 diz: povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então eu fui chamado para ser casa de oração, fui criado, é um projeto criacional, para celebrar, para louvar a Deus. Isso é tão sério, é tão desconhecido de nós, na profundidade que se requer, nessa questão bíblica, desse fundamento bíblico, que a gente vive assim meio que na periferia disso, né? E nos alegramos, nos contentamos em nos alegrar com algumas coisas que nos distraem. Você é capaz de imaginar que um culto pode nos distrair? Você acredita
acredita que uma música pode nos distrair? Distrair do quê? Do foco principal de Deus para a minha vida. A Bíblia diz: orai sem cessar, em todo o tempo, com toda a oração e súplicas. Então não é uma campanha de oração, é uma vida de oração. Deus precisa nos converter a isso, queridos. Essa que é a verdade. Nós estamos aqui para dizer, reconhecemos que estamos fora, distante desse plano eterno. A gente quer ir para o céu, mas a gente não está vivendo o céu aqui como Deus preparou para. É chegar a vós o reino dos céus, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Então vamos converter para a Bíblia, queridos. Vamos deixar de ser pedintes e sermos mais sacrifício vivo diante do Senhor. Porque para isso você foi criado e foi chamado e foi salvo. Não é um projeto, campanha não é campanha de oração, é de coração quebrantado, a gratidão o tempo todo, né? Todo o tempo louvarei o Senhor, o seu louvor estará sempre. Rendei graças ao Senhor no Salmo 136, cumprido, pagamento, tudo sobre gratidão. Gratidão, oração, intercessão, jejum, clamor, lágrimas, quebrantamento, arrependimento. É a vida toda assim. Amém. Interessante. Então, pode falar. O livro de Malaquias, num todo, ele vai falar sobre é como Deus questionando o povo por essa ausência na adoração verdadeira, né? Por não oferecer a ele uma adoração verdadeira, uma oração sincera, né? E em certo ponto o Senhor fala uma coisa até dura, né? Porque os sacrifícios estavam continuando, os cultos, claro que, né, de acordo com o Velho Testamento, os cultos continuavam, mas o coração do povo estava longe, o povo estava enfastiado. E o Senhor então chama o povo e ele diz: olha, eu queria que alguém tivesse coragem de fechar esse templo. É tão duro, né? Imagina ouvir isso de Deus. Queria que alguém tivesse coragem de fechar esse templo, né? Porque o que vocês têm me oferecido como culto não tem agradado meu coração. O Senhor vai falar isso, né? E é interessante que Malaquias, ele apresenta essas demandas, mas né, Malaquias significa o mensageiro do Senhor. E ele vai apresentar essas demandas ao povo, né, de que é necessário retornar ao coração da adoração, né? A canção Essência da Adoração, ela fala disso, né? Eu estou voltando à essência da adoração. No original ela fala: eu estou voltando ao coração da adoração. E o coração da adoração ao Senhor, né? O coração da nossa oração, daquilo que nós entregamos diante dele, precisa ser o reconhecimento de que sem ele eu não posso fazer absolutamente nada, de que todas as fontes da vida vêm dele, todas as nossas fontes estão nele, né? E de que ele é digno de tudo que somos, tudo que temos, né? E de que a gente não pode colocar outros no lugar dele. Ele não vai dar a sua glória a outros, né? Nem a sua honra, né, a qualquer outra coisa. Então, Deus zela pela sua honra, né? Deus zela pela sua glória. Deus é um Deus zeloso pela sua glória. E ele zela pelo nosso coração. O Espírito que habita dentro de nós tem ciúmes de nós, né? E eu acredito que a gente precisa desse retorno ao Senhor, vamos checar as nossas motivações, o porquê fazemos o que fazemos, né? Por que estamos aqui? Vamos checar as nossas motivações. Quem é o centro da nossa adoração, né? Somos nós mesmos? São as nossas necessidades, a nossa vontade, né? Mas o Senhor quer ser esse centro, Ele quer ser esse lugar de satisfação, né? Esse lugar de plenitude, onde nós estamos satisfeitos nele, com ele, né? E os ídolos do nosso coração precisam ser derrubados. O motivo da oração, um dos motivos, né, é a comunhão com Deus.
comunhão com Deus só pode ser desenvolvida com quem está na condição de filho, com quem nasceu dele. Né? Por exemplo, eu tenho comunhão com os meus filhos, porque eles nasceram de mim. Então não tem protocolo. Fala comigo a hora que quiser, telefona, manda mensagem. Deus espera isso de mim, em relação a ele. Se eu nasci dele, então eu vou pensar os pensamentos dele, eu vou desejar os caminhos dele, né? Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por isso que eu preciso falar com Deus todos os dias, para que haja um câmbio, uma troca de pensamento, de valores. Eu abro mão dos meus, me desvencio dos meus e fico com os dele que são melhores, incomparáveis. Não tem nem como comparar. Então a gente precisa de Deus, a gente precisa. Ele é o nosso oxigênio, né? Atos 17, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. É ele quem dá vida e respiração a todos os homens. Dá vida e respiração. Somos sua geração, somos criados para o louvor da glória dele. Né? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos concedeu o seu DNA para a gente viver em comunhão com ele. Anda na minha presença, disse para Abraão, e ser perfeito. Deus nos convidando para a presença dele. Agora, uma coisa, e eu encerro aqui meu pensamento. Para viver nesse nível, meus queridos, é preciso experimentar a morte. Aquilo que Paulo ensina, nem com os Coríntios, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Trazemos em nós o morrer no nosso corpo, morrer na nossa carne, para que a vida de Cristo seja expressa em nós, através de nós. Então, é um caminho de renúncia mesmo, de entrega, usando uma ilustração aqui, eu fiz um propósito de tirar férias do Instagram. Então, até o final desse mês, entrou outubro, eu não vou mais dar as caras por aqui, por causa de uma questão de prioridade. Eu preciso mais ouvir a voz de Deus, mais ler a Bíblia, do que ficar aqui no Instagram, que é uma bênção, posso falar para as pessoas, fazer live e abençoar. Não estou ignorando isso, mas algo mais importante, é um degrau acima, que eu preciso andar nessa direção, nessa busca, e eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor mais do que a minha própria vida. Então, é isso que a gente veio fazer aqui. Registre aqui nos comentários a sua opinião. Muito sucesso para você! E até o próximo vídeo.